Olá pessoal, boa tarde. Começamos mais um programa Conexão Petrópolis Invest e estamos hoje com um convidado muito bacana aqui com a gente hoje, o nosso segundo episódio. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir um favor para você que está nos assistindo. Gostaria primeiramente que você curtisse o nosso vídeo, se inscrevesse no nosso canal e o principal, enviar esse conteúdo para a maior quantidade de pessoas que você puder. Importante lembrar que o nosso trabalho, os profissionais que nós trazemos aqui hoje para a entrevista e para os demais capítulos, são profissionais que possuem certificação no mercado financeiro, através de auditoria, certificações dos órgãos responsáveis, que fiscaliza o nosso mercado, o mercado financeiro. Então é um conteúdo de extrema qualidade, conteúdo muito bom e muito responsável com aquilo que a gente está tratando. Solta a vinheta. Boa tarde, eu sou Alan Santos Correia e sou líder comercial na Petrópolis Invest, um dos maiores escritórios vinculados a XP Investimento. E o convidado de hoje é uma pessoa muito querida, um profissional muito gabaritado, que é o Ricardo Vieira. O Ricardo Vieira é um economista que trabalha, é sócio fundador também da Petrópolis Invest, nosso escritório credenciado da XP, e tem uma sólida experiência tanto no mercado bancário quanto na comercialização de serviços bancários. Trabalhou como líder durante um bom tempo no mercado financeiro, fez carreira no banco, vindo do Banco Real até o Santander. Então, Ricardo, primeiramente gostaria de te agradecer, gostaria de agradecer a sua presença. A gente sabe o quanto é difícil a gente estar aqui falando no programa, porque é tudo muito corrido. Então eu gostaria que você se apresentasse e de antemão agradeço novamente a sua participação. Alan, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho, né? Eu comecei a minha carreira como numa imobiliária nos anos 80, então tive alguma noção de corretagem de imóveis e técnicas de transações imobiliárias, tudo isso. E depois entrei no banco, ingressei num grande banco e fiquei por longos anos lá. Hoje eu tenho 59 anos, sou economista por formação, você já comentou, né? E também assessor financeiro, assessor de investimentos e empresário, como você também comentou, da Petrópolis Invest. Pessoal, para quem não sabe, o Ricardo Vieira, ele possui CFP, que é uma cobiçada certificação internacional, e ele se destaca principalmente pelo trabalho de planejamento financeiro pessoal e consultoria de grandes investidores. O Ricardo Vieira, ele é sócio fundador da Petrópolis Invest, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, e tem um trabalho muito reconhecido no segmento de alta renda, de private bank e family office. Então, aproveitando esse contexto da sua experiência, queria explorar um pouquinho a sua trajetória. Então, eu queria perguntar para você, queria que você contasse para a gente como foi essa transição para você, que é sair do mercado bancário, em banco, igual você trabalhou vários anos, e vir para o mercado de assessoria e vir para o mercado de investimento. Como isso foi para você? Bom, eu saí do banco em 2014, eu fui demitido do banco, algo bastante natural, porque pelo tempo que eu já estava, né? E uma decisão até acertada do banco, normal isso. E decidi um ano depois ser um assessor, né? Eu recebi um convite da XP Investimentos. Eu já havia percebido que tinha um movimento muito forte no Brasil, né? Voltado para esse tipo de atendimento, né? O atendimento através das corretoras, a plataforma aberta. Fui conhecer a XP porque eu não conhecia tanto. Conheci de nome, mas não bem. Fui a São Paulo, fiquei lá um tempo e depois decidi por abrir o escritório em 2016. Perfeito. A Petrópolis Invest, ela nasceu da fusão, né, Ricardo, do escritório que o Ricardo tinha fundado em 2016. Conta um pouquinho como que funcionou essa fusão na abertura do seu escritório, quando foi que você conheceu o Guilherme Nices, como você deu essa fusão para trazer hoje, no patamar que nós estamos aqui hoje. Tá. De fato, eu abri em 2016 sozinho o escritório e o Guilherme também fez a mesma coisa. O Guilherme Nices
abri um escritório no mesmo ano da XP, na mesma cidade, em Petrópolis, e nos conhecemos através da XP, que fez bastante votos que fizéssemos uma união, e essa união ela se deu aí depois de uns 3 anos, onde eu já tinha ali 4 sócios, ele tinha também 4 ou 5 sócios, e iniciamos juntos com 9 sócios, né, contando a gente, contando nós dois. E assim foi. Que legal, Ricardo. É importante uma coisa que o Ricardo comentou, é principalmente esse processo de transição de uma instituição financeira tradicional, num banco múltiplo, para o mercado de assessoria de investimento. A gente, quando está trabalhando numa instituição financeira, principalmente as principais, o mercado brasileiro ele é bastante concentrado, como a cultura é muito forte, a gente fica um pouco míope para o mercado. Então, o Ricardo, a gente vai até explorar um pouco mais sobre esse assunto, mas o quanto existe de oportunidade no mercado de assessoria de investimento. Então, hoje você está trabalhando numa instituição financeira tradicional, num banco comum, é legal você também conhecer que existe também uma vida fora do banco. E uma vida muito boa, inclusive. Um exemplo disso é a história do próprio Ricardo. Trabalhou durante muitos anos num banco grande e hoje está aqui num dos maiores bancos de investimentos do Brasil e do mundo, que é a XP Investimento. E aproveitando o mesmo tema, eu gostaria de te perguntar quais foram esses desafios, né, nesse processo de conversão de carreira. Quais foram os principais desafios que você passou ao fundar um escritório do zero, começar do zero lá em 2016, praticamente há 10 anos atrás, né? E automaticamente, o que te marcou durante esse processo? Quais foram os principais pontos que te marcaram nesse processo de transição e fundação do escritório? Bom, antes de falar exatamente desses desafios, você comentou aí sobre a transição. Quando eu saí do banco, né, quando fui demitido em 2014, eu não tinha certeza ou ideia se eu estaria trabalhando novamente no mercado financeiro. Embora eu goste bastante, mas no fundo são pessoas, né? Uhum. A gente tem que gostar de pessoas em qualquer tipo de trabalho, né? Mas eu acabei tomando essa decisão por um convite, né? Como eu falei. Mas uma decisão eu tinha tomado já antes, que era ser empreendedor. Então, eu já tinha decidido que eu trabalharia em algum negócio próprio. Então, acho que isso aí é uma das coisas que a gente, inclusive, fala. Eu tenho trabalhado na parte de expansão do escritório, e uma das primeiras coisas que a gente posiciona os candidatos a sócios é que ele tem que ter a cabeça de dono, né? Então, ele tem que pensar que aqui é empreender. É diferente. Eu tinha esse pensamento, não exatamente como assessor, mas nem muito menos com a XP, mas eu acho que isso aí foi fundamental para que eu pudesse iniciar o negócio ali com toda a convicção, né? Foi isso. Que legal. E você comentando aí dos desafios, né? Obviamente, como qualquer negócio novo, dá aquele frio na barriga, a gente começa algo que não conhece exatamente, mas no final das contas, mais uma vez, você lida com pessoas, né? E eu tive assim, eu colhi frutos ali no início, modéstia à parte, de um atendimento que eu dei sempre às pessoas com muita diligência, sem nenhum outro interesse, senão fazer o trabalho bem feito, né? Fazer a coisa certa, foi o que eu fiz sempre. E eu colhi frutos quando eu iniciei uma carreira nova e principalmente uma carteira nova, né? Você abre uma primeira conta, depois uma segunda. Como as pessoas vão confiar, embora confiem no Ricardo, mas como é que vão saber que o Ricardo vai dar certo, que a coisa que ele está fazendo vai dar certo, né? Não se trata do profissional, mas até dos clientes confiaram no negócio. Entender, saber quem é a XP, o desafio era grande. A gente visitava o cliente, ele queria saber, poxa, mas quem é a XP? Esse grupo é brasileiro? Quem são os donos? Isso é seguro? Olha lá, hein? Vou fazer por causa de você, hein? E assim foi, né? E agora a gente já não tem esse tipo de problema. A XP já está bem conhecida aí, né? Legal, eu gosto bastante dessas histórias porque a gente acaba entendendo ao longo desse processo a XP hoje como a quinta marca mais valiosa do Brasil e eleito pelo 6º ano consecutivo a melhor assessoria do Brasil, como que as pessoas lá atrás que iniciaram fizeram diferença na vida das pessoas, ensinaram essas pessoas a investirem, trabalharem seu dinheiro um pouco melhor. E olhando hoje para uma pessoa que está dentro de um banco comum como gerente de uma carteira,
e quer fazer uma migração para o mercado de assessoria. Que conselho você daria hoje para essa pessoa hoje que está lá e quer migrar para assessoria para XP Investimentos? Bom, a primeira coisa é fazer essa reflexão, que você não está saindo só de bancário para assessor. Você está saindo de seletista para um empreendedor. Então você vai ser empresário, você vai ter um negócio próprio. Fazer uma reflexão se você entende bem o que é isso, os desafios e quais são as dificuldades de ter isso, se você tem dentro de você essa vontade realmente. E eu acho que a maior parte das pessoas tem essa habilidade, se não tem, se desenvolve, mas precisa ter essa convicção para vir feliz, vir convicto e iniciar uma bela carreira aqui. Esse é o primeiro ponto. Depois é estudar, fazer a certificação, pesquisar muito sobre a carreira, entender. Hoje é fácil porque você encontra vários ex-colegas que estão em algum escritório da XP. Lá em Petrópolis é muito comum isso. Então você tem com quem conversar, entender a experiência e pavimentar esse caminho aí através desse conhecimento. Legal, Ricardo, muito bacana. É legal também para a pessoa que está querendo migrar, fazer essa transição de carreira, entender também a quantidade de oportunidade que existe ainda no mercado de assessoria. Praticamente hoje no Brasil, 80% dos recursos ainda está hiperconcentrado em 5 instituições financeiras, basicamente. Mas a gente vê o quanto existe a necessidade da gente levar para o consumidor final qualidade e um serviço mais sofisticado, que é o que a gente entrega aqui hoje. Uma plataforma aberta, né? Vários produtos de investimento para o cliente, um modelo de atendimento muito mais próximo, muito mais personalizado, um outro nível de sofisticação e o quanto as pessoas merecem trabalhar nisso. E se você puder hoje dizer para uma pessoa que quer começar a investir, tem lá os seus recursos, quer ser cliente da XP e principalmente criar cultura de investimento. Qual conselho você daria para essa pessoa hoje começar investindo e começar a juntar dinheiro? Bom, tem muito material aí na internet, né? Você ouve muita coisa. Eu não vou dizer aqui para desacreditar de todo mundo, né? Mas ouve todo mundo, ouve todas as opiniões, acredita, mas também fica com um pé atrás, porque tem muita coisa que não é a realidade das pessoas, né? Então você vê muita coisa até certa na internet, mas que não serve para todo mundo. Serve para um determinado... Isso é muito pessoal. O atendimento que a gente faz é muito pessoal, você tem que entender o momento de vida de cada um, onde quer chegar, a realidade para poder entregar um serviço, né? Então, acho que a primeira coisa é estudar, mas se puder conversar com alguém pessoalmente, eu acho que ainda é a melhor coisa, porque se você tem aí um influencer que está em outro estado, que às vezes fala para centenas de pessoas, realmente aquilo ali pode não ser o melhor para você. Então, muito cuidado com isso. Mas não deixa de ouvir todos eles, né? É legal. E a gente comenta bastante sobre isso, principalmente os gurus da internet, né? E aqui eu não tô para contestar e nem para criticar o trabalho de ninguém, mas o quanto isso é perigoso. Como a gente trata de investimento, a gente fala muito sobre sonho e coisas pessoais. Quando a gente vai falar de sonho, horizonte de tempo, aposentadoria, sucessão de patrimonial, reserva de emergência, a gente está falando de coisas específicas de cada ser humano. E você pega na internet aquele guru que ele vai arrumar a solução para a sua vida, como se fosse uma solução genérica. É a mesma coisa que você achar que todos os clientes são iguais. Porque você acaba... Você vê um vídeo ali monetizado, com um cara dando uma dica. Uma vez, passando lá numa rede social, eu estava vendo uma pessoa que se dizia do mercado financeiro. Eu acabei não encontrando, pesquisei o nome dela, não encontrei ela em órgãos de certificação. E ela estava pedindo para para as pessoas comprarem determinados tipos de ações, que ao final do tempo isso renderia X%. Eu fiquei olhando para aquilo, como que a pessoa naquele momento ali poderia fazer aquele tipo de previsão, embora a gente tenha os mecanismos para fazer isso, mas como ele tornou aquilo tão singelo. No primeiro mês, nos primeiros 10 dias, o conjunto de ações que ele tinha comentado que fechariam com uma alta de X% já estava caindo 5%.
Isso nos primeiros 10 dias, né? Isso é para você ver o quanto ainda existe de desinformação no mercado de investimento no Brasil. Esse é um bom gancho, se você me permite. Claro. Ele pode ter indicado uma ação boa, mas não necessariamente ela é boa a curto prazo, ela tem oscilação. Será que esse cliente sabia disso? Será que a pessoa que comprou, ela estava preparada para os altos e baixos, né? Então talvez não fosse, talvez essa pessoa acabe vendendo antes da hora e aí sim se torna um negócio ruim, realizando um prejuízo, né? Então, exatamente esse ponto que você tocou. Eu queria até só falar um pouquinho também, você falou das oportunidades para quem está pensando em entrar no negócio, né? Bom, quando eu comecei há 9 anos, quase 10, e até um pouco antes disso, a grande novidade da carreira, do nosso negócio, era que a gente era uma plataforma aberta, que isso era muito pouco difundido e muito pouco usado, né? Então, através de uma plataforma, através de uma conta, você conseguia acessar todo tipo de investimentos, as mais diversas instituições financeiras daqui do Brasil, do mundo, tudo isso. Coisa que no sistema mais comum não tinha, especialmente o bancário. Bom, aí as pessoas pensam o seguinte, a primeira pergunta que as pessoas falam, bom, mas agora os bancos já têm uma plataforma aberta, agora você consegue acessar tantas outras corretoras, né? Isso é fato, isso é verdade. Só que nós nos sofisticamos mais, né? Nós passamos por uma outra era, que foi a nossa segunda era, com a inclusão de vários outros produtos agregados, e a gente começando a atender o cliente de uma forma mais completa. E agora nós chegamos numa terceira fase, que essa tem um campo gigante, inclusive para pessoas de qualquer poder aquisitivo, que é a questão do planejamento patrimonial. Então, hoje, só para as pessoas entenderem que hoje você tem muito campo para trabalhar. E isso é muito gostoso trabalhar. Para quem gosta de trabalhar com pessoas, a gente falou disso no início, né? Então, é isso, é você olhar para a pessoa, entender o momento de vida, entender a situação, estar junto, conhecer a família, a empresa, a história de vida da pessoa, para que você possa apresentar soluções usando a plataforma aberta, usando todo o conhecimento e todo o suporte que a gente tem. Legal, e é importante, até aproveitando aí o próprio gancho que você comentou, que os bancos de fato encostaram na nossa prestação de serviço, que o diferencial hoje é a assessoria. De fato, a assessoria, ela de fato continua sendo o diferencial hoje dentro do mercado financeiro. Você vê em países de primeiro mundo, como Europa, Estados Unidos, por exemplo, a média de tempo que um assessor fica com o cliente chega à beira 20 anos. A média é entre 15 e 18 anos nos Estados Unidos, por exemplo. E o quanto ainda a XP está na frente dos competidores em termos de prestação de serviço. Então não é só sobre assessoria, também é sobre o portfólio de entrega de produtos. O portfólio de entrega de produtos de um banco tradicional, ele ainda é limitado no que a gente está falando em comparação com o nosso. É um tipo de mercado muito mais sofisticado. Só de fundos de investimento nós temos mais de 800. Então ainda está muito à frente do mercado, embora tenha a XP, ela revolucionou o mercado e fez com que a concorrência tivesse que melhorar bastante na sua prestação de serviço e entrega de produtos, o nosso continua ainda sendo muito superior. E aproveitando ainda o que a gente está falando sobre diferença de prestação de serviço, na sua opinião, você que trabalhou nos dois mercados, trabalha hoje no mercado de assessoria e trabalhou também durante muitos anos no mercado como gerente de banco. E o que você percebe como principal diferença nessa prestação de serviço hoje, você olhando para os dois blocos, o que você vê de mais discrepante ou de diferente que tem nesse modelo de prestação de serviço? Olha, uma das coisas é a certeza que você vai estar no longo prazo com o teu cliente. E você passar isso para o cliente, dar uma confiança e te ajuda cada vez mais a entender e conhecer a evolução dele como pessoa, como empresário, na família e os descendentes e tudo isso aí. No modelo atual, especialmente numa empresa como um banco, você se destaca e você às vezes sai dali da posição e vem outra pessoa
Então você vai trocando pessoas. Então, por isso que eu falei, quando você é um empresário e você se propõe isso, eu não conheço ninguém que abriu uma empresa que não pense em ficar com ela sem prazo. Eu nunca vi ninguém abrir uma empresa que falasse, olha, eu vou abrir uma empresa e vou fechar daqui a 8 anos. É pro resto da vida. Então, é por isso que a gente fala primeiro de ser empreendedor para essas pessoas que estão vindo, porque é esse o modelo. E isso ajuda muito no relacionamento com o cliente. Porque é justamente isso que dá uma confiança, aquele relacionamento, digamos assim, eterno, né? Ad eterno, né? Então Legal. é isso. Esse é o que me chama mais atenção. E mudando um pouquinho de assunto, levando em consideração hoje o momento que a gente vive no Brasil, né? Um cenário de um pouco de incerteza de algumas estabilidades políticas e econômicas. Falando mesmo na parte técnica, que tipo de prestação de serviço hoje o consumidor ele pode esperar hoje dentro da Petrópolis Invest, dentro da XP Investimento, dentro desse cenário que nós vivemos hoje no Brasil? O que você acha que o nosso consumidor pode esperar nesse atual momento, considerando as variáveis desse cenário? Tá? Encontrar um assessor, e os assessores nossos têm esse entendimento, e o entendimento que ele tem um entendimento de ciclos, né? Que a economia é cíclica. A nossa vida é cíclica. Quem não tem altos e baixos, né? A economia também vive de altos e baixos. Os juros vivem de altos e baixos. As cotações vivem de altos e baixos. Então, quando você entende isso, tem essa convicção, você entende qual é o propósito e fica alinhado com um prazo, com a tua expectativa. E aí fica mais satisfatório você investir e acompanhar, porque aquelas pequenas mazelas no meio do caminho não vão te ofender tanto, né? Te atrapalhar. Porque você tem. E para isso, você tem que contar com um profissional que tenha total convicção e monte uma carteira adequada, já considerando que você vai ter ciclos de altos e baixos, né? Porque não dá para você falar que vai ser tudo mil maravilhas, porque não vai ser. A trajetória não é reta, não é uma linha reta, né? Então, é isso. Então, lembrando sobre, até aproveitando o gancho que o Ricardo havia comentado sobre ética e prestação de serviço, principalmente no mercado, como a gente está falando aqui de instabilidade econômica, né, um pouco, como você falou do mercado cíclico, fala um pouquinho sobre conduta ética dentro dessa prestação de serviço hoje, dentro da que nós temos hoje na Petrópolis Invest e o que o nosso consumidor pode esperar de nós. Tá. Eu acho que comentei um pouco antes aí sobre diligência. Essa é uma palavra que marca muito para mim, sabe? Sempre me pautou ali para que a gente possa se relacionar com os pares e com as pessoas, enfim, com todo tipo de pessoas, inclusive, obviamente, familiar, tudo isso. Bom, eu queria dizer que dentro desse contexto, a Petrópolis Invest, nosso escritório, ganhou um selo da XP de governança e integridade, que não podia ser diferente, né? A gente tem que trabalhar dessa forma. Legal. Lembrando que nós temos hoje uma das maiores notas no que diz respeito à satisfação de cliente dentro da XP Investimento. Nós somos bastante reconhecidos com relação a isso. De pesquisa NPS, nós temos acima de 92, ou seja, quase 100% dos clientes com um nível de satisfação elevadíssimo. Então é importante isso para você que está na dúvida, entender o tipo e o nível de prestação de serviço que a gente entrega para o nosso consumidor final aqui. E receber selos de destaque de governança é uma tarefa bastante difícil. E ganhar selos de governança e compliance é um trabalho árduo e de longo prazo. Então, o consumidor hoje que está a fim de vir para a nossa assessoria, que está a fim de conhecer o nosso serviço, tem hoje, em termos de qualificação, em termos de certificação, a certeza que a gente faz um trabalho de forma ética e muito transparente. E aproveitando ainda o mesmo tema, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a importância do investidor definir alguns objetivos antes de começar a entrar, antes de investir, definir alguns objetivos e quais as estratégias essa pessoa deve pensar para começar a investir no mercado financeiro hoje? Quando a gente fala de investir bem, a gente não está falando só de ganhar mais dinheiro, mas investir na forma correta,
dentro do prazo alinhado com a expectativa, dentro daquilo que o cliente realmente precisa. Então, é fundamental que você ouça o cliente, que faça perguntas, que entenda a realidade dele, aquela coisa de situar o momento de vida exato dele e onde ele quer chegar. E não tem só a vontade do cliente, não, porque a vontade a gente tem sempre de coisas melhores, maiores, mas tem também a realidade, né? Às vezes a gente tem que chegar para o cliente e falar assim: olha, a sua realidade é a seguinte, você tem esse perfil, ou você não pode ser agressivo. Ah, eu quero colocar uma ação, eu estou preparado para isso. Tá, você está preparado, você se diz, né, se autodeclara arrojado, mas você não pode. Por quê? Porque esse teu dinheiro aqui é para gastar daqui a um ano. Então não é correto. Então tem todos esses detalhes que você tem que preparar, ouvir, traduzir aquilo e com a nossa experiência e com os recursos que a gente tem, montar uma carteira adequada para o cliente, para a família dele, enfim. Muito bom, muito bom. Como o nosso programa é um programa muito inclusivo e a gente leva informação para diferentes níveis de pessoas, tanto consumidores já sofisticados que entendem e já conhecem o mercado financeiro, ou para aqueles também que não conhecem, terem a oportunidade de conhecer e de começar a entender o que é através de um conteúdo de qualidade como o nosso, queria que você explicasse para a gente, para o pessoal que vai ver, que está vendo o nosso vídeo, que vai assistir ao nosso programa, as principais diferenças básicas de renda fixa, renda variável de fundo. Embora isso pode parecer para a gente meio óbvio, então às vezes as pessoas confundem muito a diferença entre esses produtos, entre essas classes de produtos. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente essa diferença. Acho que uma coisa que a gente pode começar falando é que na renda variável você é dono de alguma coisa, você compra, é seu. Então você compra uma ação, você compra metal, você compra moeda estrangeira, você compra cotas de fundo imobiliário, você é dono. E na renda fixa você empresta para alguém. Então você pode emprestar para o governo, para empresas, você pode emprestar para as instituições financeiras, que é o mais comum ainda, né, através de CDBs, poupança, enfim. E nós temos os fundos de investimentos, que são condomínios de investimentos, onde dentro deles você tem papéis de renda fixa e de renda variável. A renda variável é aquele que você não sabe quanto é que ele vai render, mas você só coloca o dinheiro ali porque você acha que ele vai render mais. Mas você tem que saber que ele pode também oscilar ao longo do tempo. E a renda fixa, você tem um contrato com alguém onde você já sabe quanto vai ganhar. Você pode ganhar uma taxa pré-fixada, pode ganhar uma taxa atrelada à inflação, ao IPCA, o IGPM, enfim, mais comum é o IPCA. Um pós-fixado, que é ficar ali atrelado à oscilação dos juros, CDI especialmente, que acompanha bem a Selic. Então, basicamente é isso. Mas na educação financeira, o mais importante é a pessoa, e eu acho que hoje os jovens, diferente da minha época, pelo menos assim, isso é papo de velho, né? Mas falar da minha época, né? Saudosista. Tem que parar de falar isso, né? Não, sem problema. A gente não pensava muito como os jovens pensam hoje. Hoje o jovem pensa muito mais em investimento da forma correta. Ou seja, guardar um quinhão. Começa ganhando. Você ganha pouco, você guarda um pouquinho. Um dia você vai ganhar mais. E quando a gente fala também de investimentos, não é só ganhar ou ganhar mais. Você tem que pensar o seguinte: você tem que começar não perdendo. Então, o que é não perder? A educação financeira vai por aí. Você vai financiar, você está sem dinheiro, você vai pagar um juros de cartão de crédito, que é altíssimo. Por que você não procura fazer um empréstimo pessoal que é mais barato? Não tem jeito, você não tem o dinheiro, você vai pagar. Uhum. Mas se você paga menos, você já está começando ali a fazer uma poupança, porque você está reduzindo a tua saída de dinheiro, né? Então ali já começa o investimento, lá na origem, nessa educação financeira que as pessoas devem ter, e a gente tem alguns assessores que fazem muito bem isso, fazem algumas palestras bem básicas, mas muito importantes, para que a pessoa tenha essa noção de saída de dinheiro e entrada de dinheiro. A entrada tem que ser maior. Se for inevitável, que a saída seja menor. É isso. Até aproveitando o assunto, o que você vinha comentando, um dos diferenciais nossos aqui da Petrópolis Invest é ter uma mesa de renda variável.
Isso eu considero isso um diferencial, um dos principais diferenciais do mercado. Hoje você vai, quando você fala de renda variável, como você falou, que você não sabe o quanto que você vai receber no início do contrato, e renda variável, para quem não sabe, tá, vamos dizer de uma maneira bem simples, mercado de ações, fundos imobiliários, né, e por aí vai, mercado de bolsa de valores, mercado secundário. E hoje nós temos uma pessoa especializada para te entregar esse tipo de serviço. Se você for numa instituição tradicional, é muito provável que não tenha uma pessoa para te dar essa prestação de serviço, ou então você vai ter que ligar para a central para falar com a corretora, faz seu cadastro da corretora lá sozinho e vai para sua aventura em carreira solo. E boa sorte, né? E tomara que tenha sorte mesmo. Então, o nosso diferencial é que nós hoje temos também uma mesa, uma pessoa mesmo ali pronta para te atender nesse tipo de mercado, de um mercado tão complexo e ao mesmo tempo com tanta oportunidade que é a renda variável. Legal. Até aproveitando, mudando totalmente o nosso assunto, você foi líder durante muitos anos no Banco Santander, trabalhou, tem uma trajetória de muito sucesso em instituição financeira de banco múltiplo. Na sua opinião, o que você acha que se tornou um ponto crucial na sua liderança ao longo desse trajeto? Pode estar incluindo tanto hoje dentro da XP, quanto no passado como gerente de agência, enfim, tem outras coisas, dentro da sua experiência profissional. Mas quais foram os hábitos que você criou para se manter tão vivo no mercado financeiro quanto você está hoje? Você, como líder, você precisa ser bastante autêntico primeiro. Primeiro, liderar pelo exemplo, mas esse exemplo, ele passa não só pelas conquistas, pelas coisas positivas, boas, mas até mesmo por demonstrar em determinado momento uma fraqueza e vamos juntos resolver um problema. Quando você faz isso com um liderado, qual é o recado que você está passando, né? Você está dizendo para ele, olha, sou pessoa normal como você, aqui não é nada inatingível, você pode ser o que você quiser, porque qualquer pessoa tem seu momento de fraqueza, tudo isso. Então, assim, ser autêntico nesse sentido também, né? Não omitir informações, sempre falar com clareza, por mais duro que seja o recado. E eu passei acho que 18 anos como gerente geral, então líder direto de equipes, formando equipes, desfazendo equipes também, e a gente fazendo isso com todo respeito, posicionando as pessoas, sendo autêntico, sendo transparente, o resultado disso é que eu diria que eu não tenho nenhum desafeto, né? Estava falando aqui recentemente com outra pessoa, não tem nenhuma pessoa que não seja minha amiga hoje, pessoas até que eu demiti no momento que acontece. Então, por quê? Porque é o tratamento com respeito, com transparência. Eu acho que isso aí torna o relacionamento mais humano e as pessoas veem que é possível qualquer coisa. Você pode chegar, imagina um presidente de uma empresa chegar e conversar com qualquer um e falar e mostrar ali uma proximidade, né? Aliás, a gente tem um exemplo grande disso aqui dentro da XP. Eu acho que esse pode ser talvez aí um dos principais motivos do sucesso, né? Das pessoas estarem fechadas com o Guilherme Benchimol, no caso. Então, eu acho que esse é um dos pontos que marcam bastante. Claro, trabalhar duro, ser sério nos objetivos, traçar metas para si e discutir bastante os temas enfim, ser duro nas horas mais duras e sem ressentimentos. Legal. Perfeito, legal, legal. E você falou uma coisa que eu admiro muito, que é a questão do respeito e da simplicidade. O quanto a nossa cultura aqui na Petrópolis Invest, na XP Investimentos, é influenciado por essa prerrogativa. O exemplo do Guilherme Benchimol, como você disse, é um exemplo vivo dessa cultura. O Guilherme Benchimol está entre os 100 homens mais influentes do mundo. É uma pessoa extremamente acessível e simples de você conversar, de você lidar. Você vê que o sucesso e a arrogância, elas não caminham juntos. Como diz aquele ditado, a modéstia caminha sempre ao bom homem. Quando eu falo ao bom homem, eu não falo no sentido unissex. Mas
o quanto é legal a modéstia e a simplicidade ao longo desse percurso é uma coisa que eu acho que eu me identifico muito aqui dentro da empresa e aqui dentro do nosso negócio. É o quanto nós somos muito bons naquilo que nós fazemos, o quanto nós somos inteligentes e a quantidade de informação que nós temos. Você tem CFP, e o quanto nós somos simples ao mesmo tempo. Nós levamos o que tem de melhor para o consumidor e, ao mesmo tempo, num nível de simplicidade e acolhimento muito grande, sem nenhuma arrogância, nenhum tipo de arrogância. E a liderança tem muito essa coisa da simplicidade, né? Acho que a simplicidade, ela realmente arrasta as pessoas para dentro do seu propósito. Então, muito legal esse tema que você comentou sobre liderança e simplicidade. Eu queria fazer uma pergunta agora, pergunta simples sobre a sua vida, né? Como que ao longo desse tempo todo, e a gente sabe que trabalhar no mercado financeiro é um dinamismo muito elevado, tudo muito intenso, né? Tudo muito corrido. E como que você conseguiu ao longo da sua trajetória como líder e hoje dentro da XP, conseguir dar conta, né, das suas prioridades pessoais e também dos seus desafios no trabalho do mercado financeiro? Como você faz essa balança, o equilíbrio dessa balança? Acho que com flexibilidade, né? Você se dá ao direito de, num dia de semana, se tem algo pessoal para se resolver rápido, dosar aquilo ali, mas poder resolver, assim como também visitar um cliente num domingo, à noite, por exemplo. Então, é a flexibilidade dos dois lados, né? Você saber o que é mais importante, não abrir mão de nenhum dos dois, mas com bastante flexibilidade. Você ter uma agenda rígida não vai te levar muito longe, né? Você vai perder talvez algumas oportunidades no meio do caminho. Então acho que esse talvez seja um dos segredos aí que eu possa dizer aí. E estudar bastante, entender, se colocar também no lugar das pessoas, né? Ter uma empatia, que eu acho que isso é fundamental para que você possa, não só com os pares teus, como com todas as pessoas com as quais que você se relaciona, mas com os clientes, especialmente, porque às vezes você está ali falando uma coisa que você tem a convicção que está certa e o cliente aparentemente não está entendendo ou está discordando e você fala, poxa, algum motivo ele tem para isso. Não é simplesmente porque ele não entendeu. Vamos tentar entender isso, né? Então, nesse aspecto de relacionamento, você tem que ter essa flexibilidade aí. Te leva longe, né? Legal. Você comentou sobre a questão de você trabalhar e, ao mesmo tempo, conduzir as coisas da sua vida profissional e o quanto o nosso trabalho. Eu não tenho a experiência que você tem, eu estou um ano dentro da Petrópolis Invest, 1 ano e 2 meses, mas o quanto essa relação muda. Porque o assessor de investimento, ele também, às vezes, responde ou está falando com o cliente final de semana, por exemplo. Mas isso, por mais que você, às vezes, está numa carga horária maior ou está trabalhando fora, em tese, o que a gente chama do horário comercial, a questão do propósito. O quanto o nosso trabalho ele é gratificante para as pessoas e você vê o quanto o cliente respeita o assessor de investimentos e o quanto nós tiramos a satisfação de propósito e entregar esse serviço para o cliente, mesmo que você esteja trabalhando fora de um horário comercial, por exemplo. Mas a questão de você levar propósito para a vida das pessoas acaba interferindo também na sua parte pessoal, que é onde você leva a sua vida de maneira muito mais fluida e tranquila, mas também trabalhando e juntando a satisfação da sua vida, de você fazer as coisas da sua vida, mas também de você levar o trabalho para o cliente. E às vezes essas coisas elas acabam nem tendo uma separação. Você vai trabalhando de maneira tão, vamos dizer assim, cognitiva, tão fluida, de maneira, vamos dizer, com propósito, que às vezes você não se dá conta nem que você está trabalhando. Você acha que você está curtindo ali a sua vida no momento ali, mas você está trabalhando. Fica mais leve, né? Fica mais leve, é um relacionamento leve, é um relacionamento mais intuitivo. Então é muito legal essa coisa de você levar propósito para a vida das pessoas. Olhando para o tamanho do nosso negócio e olhando para o tamanho que a Petrópolis Invest se tornou ao longo desse tempo, quais foram as estratégias que você viu no meio do caminho que foram importantes, ou qual foi a implementação dessas estratégias para trazer o nosso escritório ao patamar que nós estamos hoje? Qual foram essas estratégias no meio do caminho que você viu que foram necessárias
para a condição que nos traz aqui como uma potência hoje regional do mercado financeiro? Bom, como eu comentei, comecei com um escritório sozinho e tive a felicidade de encontrar um sócio e nós tivemos o mesmo pensamento. Ou melhor, nós tivemos pensamentos complementares, mas com o mesmo intuito. E uma das decisões estratégicas que nós tomamos foi exatamente de não crescer tão rapidamente. Nós não precisamos crescer tão rapidamente. Toda semana chegam pessoas e apresentam para a gente lá, olha, eu sou certificado da Ancor, eu gostaria de trabalhar aqui. A gente não vai colocar a pessoa para sentar simplesmente, dar um computador na mão e o que vier é lucro. Não é assim que a gente pensa. A gente quer que a pessoa tenha um pensamento de dono do negócio, alinhado com o nosso pensamento. E da mesma forma, nós nunca nos saltou aos olhos ir para uma capital, para São Paulo, brigar com outros escritórios, Rio de Janeiro. Nós tivemos uma estratégia que eu considero que foi bem vitoriosa, fez parte disso, de ser o melhor escritório do interior do estado, do interior fluminense. E nós, modéstia à parte, conseguimos isso. Então foi uma estratégia bem acertada, porque eu não preciso brigar com outros, eu tenho qualidade, e isso nos fez levar até o 8º lugar, o 8º melhor escritório da XP no Brasil, dentre 500 escritórios aproximadamente, e colocando no bolso, vamos falar assim, né, alguns escritórios que estão situados nas principais capitais. Então não é isso, trata-se de qualidade. Da mesma forma, na hora da gente trazer um sócio, como eu estava comentando, a gente não traz a pessoas que não esteja alinhada com o nosso pensamento. A gente demora um pouco mais a crescer, mas cresce de uma forma muito mais sustentável. Acho que esse foi um segredo bacana, porque nós somos o 8º melhor escritório da XP, mas não somos o 8º maior escritório da XP no Brasil. Nós temos esse título porque nós temos recursos. Aí você comentou todos os recursos que nós temos, não só a mesa de renda variável, como também o pessoal especializado em diversos outros produtos, riscos, mesa de renda fixa, enfim, consórcio, todo um time preparado. Então nós temos o jurídico, o compliance, tudo isso, o selo de governança, acho que vem em decorrência disso tudo também. Então nós temos um recurso, uma concentração de recursos que nos fez ter qualidade e a gente está atingindo o nosso objetivo. E estamos crescendo, olha. O resultado está sendo esse, né? Está sendo muito bom. Exatamente. O resultado é o que traz a gente aqui hoje. Estamos com um programa no ar, um sonho aí de longa data. A Maria que está aqui no nosso programa, que é a nossa head de marketing, a gente sonhou bastante aí com esse momento e foi um momento muito bacana de crescimento, como você disse, crescimento sustentável e o principal, crescimento de qualidade, né? Crescer, existe uma diferença de crescer e inflar, né? O crescimento ele pode ser lento, mas sustentável. Você pode inflar, mas da mesma maneira que você infla, você murcha de maneira muito rápida. Isso é uma analogia, mas é mais ou menos isso. A maneira como nós crescemos hoje, num mercado tão competitivo, num mercado tão complexo, o nosso nível de qualidade e satisfação, como você disse, a nossa 8ª posição, selo de governança, dentre outras coisas. Parabéns aí pelo sucesso. Todos nós, né? Para todos nós, exatamente. Você como meu sócio também. Exatamente. Agradeço também por ter me convidado para trabalhar com você. Eu acho que eu estou muito feliz aqui. Queria externar isso. Eu externei isso no primeiro programa. Externo para você aqui de novo. Bom. E acredito que essa relação aí é uma relação muito próspera e de muito tempo. Então, muito obrigado pela sua presença, Ricardo. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Você é muito bem-vindo, sempre. Gostaria de, mais uma vez, já falei isso milhares de vezes, mas também de agradecer pelo seu tempo. E encerramos por aqui mais um Conexão Petrópolis Invest. Pessoal, até breve. Obrigado.